Prezados irmãos, que Deus nosso Pai de infinita bondade e misericórdia e Jesus, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. A nossa palestra de hoje, ela é toda baseada, digamos assim, no livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia. João Nunes Maia, um escritor espírita desencarnado em 91, que psicografou mais de 100 livros. Este livro, Maria de Nazaré, trata da vida de Maria, mãe de Jesus, desde sua infância até a crucificação do seu filho. Mais resumidamente, nós vamos descrever a vida de Jesus dos seus 12 aos 29 anos, período que até bem pouco tempo era um pouco nebuloso para nós. Nazaré estava cada vez mais tumultuada de estrangeiros. A vida para a família de Jesus era quase insuportável. O menino, não obstante a contínua preocupação de sua mãe, crescera de tal forma que já tinha mais liberdade de sair e conversar com quem quisesse. E cada vez que falava com alguém, este admirava sua sabedoria, porque dominava todos os assuntos, principalmente as leis. Ainda novo, já era conhecedor das Escrituras. O objetivo da massa humana em Nazaré era ver e escutar o filho de Maria. Interrompendo um pouquinho a narrativa, vamos falar dos essênios, porque eles tiveram um papel preponderante nesse período da vida de Jesus. Quem eram os essênios? Era uma seita judaica da Palestina. Viveu entre o ano 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Viviam afastados da sociedade no deserto, concentrados em estudar as escrituras sagradas. Eles jejuavam, rezavam e realizavam rituais de purificação. Observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina. Prepararam desde há muito os corações para a chegada do grande ser que Deus deveria enviar à Terra com uma corte de anjos nunca antes vista nem sentida pelos homens. Alguns acreditam que João Batista foi um essênio. Continuemos então. Os essênios se reuniram na casa de José e Maria, no silêncio da noite, e decidiram levar Jesus para os templos da fraternidade. Ele seria transferido de vez em quando para locais diferentes, a fim de ficar mais distante do povo por um tempo, até que o Pai o chamasse para o trabalho divino na divina semeadura da Boa Nova do Reino. Depois de tudo acertado, chamaram Jesus para comunicar-lhe o que ficara decidido. E Maria falou: Filho, decidimos levar-te para junto dos essênios, que ficam no Monte Carmelo. Acreditamos que precisas de silêncio para a tua instrução e de buscar Deus nos lugares apropriados, para que possas preparar-te para a tua missão junto às criaturas do mundo. Mas antes queremos ouvir-te acerca desta decisão. O que achas? O menino nazareno estava sentado em um banco tosco que ele mesmo fizera junto a seu pai. Os seus cabelos cor do trigo maduro caíam-lhe aos ombros sobre a pele tostada pelo sol, e os dentes, como pérolas ordenadas, brilhavam entre sorrisos. Olhos grandes e profundos que pareciam canais por onde poderia se enxergar o céu. Ao responder à pergunta, tomou nova feição, como se o próprio Deus falasse por seu intermédio. Com serenidade disse: Devo ir com esses bons companheiros que usam a natureza como templo. Lá poderemos falar e ouvir o Senhor na sua expressão maior, para que possamos mais tarde ajudar melhor os que sofrem, os torturados pela fome e os nus de sentimentos. Eu vim trazer a luz para que as ovelhas não andem em trevas. Devo e preciso viver com eles,
para que elas tenham esperança naquele que me enviou. Estou aqui não por vontade dos homens, porém pela misericórdia de Deus. Não sou dono da minha vida, que será entregue à sua vontade, que é sábia e santa. Sinto que estou cercado de homens honestos que se dispuseram a servir a Deus, ajudando as criaturas, e muito me alegro com essa decisão. No outro dia, tomaram o caminho para Nazaré, e muitos acompanharam a família privilegiada com entusiasmo e louvor. Daí a poucos dias, Jesus se encontrava no Monte Carmelo, na fraternidade dos essênios, para ficar uns tempos meditando no grande ministério e ensinando ao grande colégio essênico muitos segredos da vida que eles desconheciam. Passados alguns anos, Jesus desejou falar aos essênios das diversas escolas, conscientizando aqueles homens de Deus do seu trabalho, cientificando-os da vontade divina e da evolução das mudanças que deveriam ser operadas no mundo por variados meios. Marcaram a data para o grande conclave. Mais de 500 pessoas altamente conscientes da verdade e certas de que ouviriam pela boca de Jesus as palavras de Deus. Isso se deu ao lado do Mar Morto, no Monte Nebo, um pouco distante de Nazaré, o que era necessário para ficarem mais distantes da massa humana, enfermos de todos os tipos, problemáticos de toda a ordem, políticos de vários países e sacerdotes de variados lugares, que não desistia de procurá-lo. Os essênios irradiavam alegria, preparando lugares e cantando hinos de gratidão a Deus todos os dias. Tudo estava preparado para a grande festa, com o encontro daqueles homens de Deus, onde a fraternidade era a finalidade de todos os corações, e ainda mais a presença do divino amigo de todos, que deveria traçar deveres e mostrar roteiros a serem atingidos, seguidos por eles, os pioneiros da felicidade humana. O Monte Nebo estava rodeado por falanges de espíritos elevados que se movimentavam em trabalhos diversos. Os ceareiros do bem já haviam feito a limpeza espiritual no ambiente para que os contraditores desencarnados não atrapalhassem o movimento da fraternidade. Quem tivesse olhos para ver, pensaria que as estrelas tinham baixado à terra, por ordem de Deus e em favor do Cristo. Maria, mãe de Jesus, acompanhou seu filho nessa grande missão de reunir suas primeiras ovelhas. A emoção era coletiva, a expectativa chegou às raias do êxtase, de maneira a confundir encarnados com desencarnados, todos na mesma função de preparar a atmosfera da Terra para fazer conhecida a mensagem de Jesus por intermédio a mensagem de Deus por intermédio de Jesus. O tempo urgia, o próprio ar estava carregado de esperança, de ânimo e alegria. Só por curiosidade, o Monte Nebo, localizado na Jordânia, é o local onde Moisés viu a terra prometida e após a sua peregrinação de 40 anos desde o Egito, de onde fugiu conduzindo o povo de Israel. Do alto do Monte Nebo tem-se um panorama da Terra Santa. O monte era como um reflexo das esferas superiores. Cada criatura, como parte da fraternidade essênica, queria servir melhor. Não se notavam ideias negativas no seio daquela comunidade de amor. O ambiente de respeito dominava todos os corações e a emotividade educada lhes mostrava um campo fértil de muito entendimento. Jesus já havia dominado toda a atenção para sua fala. De porte esbelto, manso e de olhar firme, o moço demonstrava profunda serenidade em sua feição e grande esperança irradiava dos seus olhos.
A sua presença era uma segurança para quem o contemplasse. Jesus passou a discorrer na harmonia da sua fala. Que o Senhor nos abençoe e instrua. Desta hora em diante, a minha boca passa a servir ao Verbo de Deus, na plenitude da sua vontade santa e sábia, e que corresponde às necessidades gerais. O dever de cada um é não esquecer o que deve ouvir e falar, e viver os preceitos que escutarão nesta casa que nos é dada pela natureza. O que não deveis vos esquecer em momento algum, junto ao povo, é a humildade. Ela apaga muitos impulsos inferiores na criatura e abre o caminho da amizade, mesmo junto àqueles que se declaram nossos inimigos. Não deveis interpretar humildade como sendo apoio às extravagâncias das inferioridades humanas, e sim aquela que abranda a violência, mas que não deixa de falar quando é preciso. A verdadeira humildade cativa todos os irmãos a caminho, predispondo-os a compreenderem muitas outras coisas de utilidade para a vida e os coloca como bons semeadores da verdade. Sede humildes, mas perseverantes no bem. Não recueis no serviço da fraternidade legítima. Quanto aos obstáculos, eles surgem para testar o discípulo que pediu o aprendizado. Procure, por todos os meios possíveis, entender os que choram, levando aos seus corações a esperança e aos seus sentimentos a certeza de que Deus existe e de ninguém se esquece neste mundo de duras provações. Os que choram estão às portas do arrependimento. Ajudai-os a se fortificarem nos caminhos da luz. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a verdade entre os homens da terra. O que falo é alimento para a vida eterna, porque só falo o que ouvi da parte de meu Pai que está nos céus. Asseguro-vos que aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá um sol a guiá-lo, maior e mais perfeito do que este que marca o dia e que nos aquece. Quem guarda as minhas palavras, guarda no coração um tesouro eterno e sente alegria para viver, passando a entender o amor como necessidade maior. Serão considerados bem-aventurados os misericordiosos e alcançarão a misericórdia. Serão bem-aventurados os limpos de coração, porque terão limpas as consciências, de modo a sentir os céus dentro de si. Sede todos pacificadores onde fordes chamados a servir. Procurai ajudar os perseguidos por causa da justiça e ajudai-os a entender melhor a justiça universal, a respeitar os direitos de cada um que foi chamado à vinha do Senhor. Não procureis na terra a recompensa, pois esta é falsa e cheia de exigências. Vós sois a luz do mundo, e a cada passo que derdes comigo, se acenderá a luz da vida e entendereis a vida em Deus. Quantos séculos estivestes à minha espera, e aqui estou convosco. Não percais a oportunidade. Eu vim da parte de Deus trazer aos sofredores o alívio, para que entendam como meu Pai os ama e confia neles. E ele os enviou a mim para reunir no meu redil todas as ovelhas perdidas, e eu as abençoo com o que posso fazer para a salvação de todas elas. Sou na terra a fonte de água pura, para que vós todos bebais a água da vida. Sou o pão para que possais saciar a fome. Sou a justiça para que possais ser esperançosos nas promessas a que se referem os profetas e as Escrituras.
Vós sois o sal da terra, para que haja equilíbrio entre os homens. Meus queridos irmãos, a palavra de Jesus ainda ecoa em nossas consciências. Passaram-se muitos séculos. Entretanto, essas suas palavras estão gritando em nossos ouvidos. Sigamos essas santas lições de nosso Mestre, pois é como se ele falasse a nós hoje, agora. Não percamos as oportunidades que fomos perdendo ao longo de todo esse tempo. Hoje é dia de semear, meus caros irmãos. Amanhã colheremos. Saibamos escolher as sementes. Cultivemos as boas sementes e estaremos agradando a Jesus, que confia em nós. Somos o seu rebanho. Não nos desviemos do seu redil. E devemos nos lembrar que hoje, passados mais de 2000 anos, é que começamos a entender a importante ação desse espírito luminar que se chamou Maria, a quem nossa pequenez espiritual convencionou chamar de Mãe Santíssima e que piedosamente aceitou o título, favorecendo-nos ainda com a sua presença maternal junto aos aflitos. Meus irmãos, a justiça pertence a Deus e a justiça é aquela que não esquece o amor e a caridade. Que Deus nos abençoe a todos.